Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Nesse momento quero falar um texto bíblico que está no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 4. Eu sempre tenho esse texto na minha mente, que diz assim, talvez seja conhecido para você também, pastor, para você, irmão, para você, irmã. Diz Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. No Antigo Testamento, Deus escolheu Arão para exercer o sacerdócio, e somente os descendentes deste poderiam ser seus sumos sacerdotes. O que eu aprendo e entendo com isso é que Deus escolhe e capacita os seus filhos para fazer sua santa obra. O que me chama a atenção neste texto é que o escritor diz que ninguém pode tomar para si a honra de ministro, de sacerdote, de pastor, mas somente os que são chamados por Deus. Diz claramente, e ninguém toma para si esta honra. E é sobre isso que pretendo compartilhar com os nossos ouvintes neste breve ensaio. E também com base em uma palavra que ouvi um pastor uns dias atrás, quando falava da obrigação do obreiro de pregar a palavra genuína e de suas credenciais. Primeiramente, entendemos que o Senhor chama todos para a salvação. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28, em Tito capítulo 2, versículo 11. Então logo vemos que para Deus não há acepção de pessoas. A salvação é para todos os que ouvem sua palavra e aceite como Senhor de vossas vidas, deixando a partir do instante da conversão, que o Espírito de Deus guie e se mova em sua vida. Esta é uma experiência singular, onde o Espírito do Senhor começa a realizar uma grande obra de regeneração e santificação na vida do pecador arrependido. Então observamos que há um chamado universal para a salvação. Todos são chamados para a salvação. Agora existe outro chamado que é para fazer a obra do Senhor. Com base em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, quero partilhar com os ouvintes da rádio nesta noite que Deus, dentre os fiéis da sua casa, Ele escolhe pessoas para um trabalho específico em sua obra. Observamos que na igreja estavam ali alguns irmãos orando, mas o Espírito Santo ordenou para esta tarefa sublime, para a obra que vos tenho chamado. Aprendemos uma grande lição neste texto bíblico, pois quem chama ou escolhe alguém para a obra é Deus, e isto Ele continua fazendo em nossos dias, capacitando e separando homens para executar a sua soberana vontade aqui na terra. Pregar o Evangelho, como Paulo, como Barnabé, que foram chamados para anunciar o Evangelho de Cristo aos homens de sua época, e é para este ofício que Deus continua a chamar para pregar sua bendita palavra. Homens de Deus, acompanhando então a vida destes dois servos de Deus, podemos dizer que eram dois homens de Deus, ou seja, homens compromissados com a palavra de Deus, que os havia separado para o santo ministério. Homens piedosos, que se dedicavam em ajudar as pessoas, e também homens de oração que tinham vida consagrada ao Senhor.
Muitos cobiçam esse título de homem de Deus, mas se esquece que o homem de Deus genuíno tem qualidades especiais que o destacam entre os outros. A humildade é uma das principais. José era um grande homem de Deus, e as qualidades que ele dispunha fazia a diferença entre os seus irmãos, e fez a diferença na casa de Potifar, no cárcere e também quando governou o Egito. Podemos também dar o exemplo de Elias, que também era homem de Deus. Teve um momento difícil em seu ministério, mas não deixou de ser um exemplo a ser seguido para aqueles que desejam ser qualificados como homens de Deus. A vida do profeta Elias girou em torno do conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Uma das características do verdadeiro homem de Deus é que ele é compromissado com as verdades de Deus, é fiel à sua palavra. Homem de Deus fala a verdade, não tem a pretensão de agradar os ouvintes, mas sim aquele que o alistou para a obra do ministério, e não cede à tentação de pregar uma mensagem que seja agradável aos ouvidos do plenário e principalmente da liderança da igreja que está ministrando, com a intenção de receber um grande cachê, e não se embaraça. Vejamos um exemplo deste compromisso com a verdade na vida do profeta Elias. Outra qualidade importante que destaco é que de não aceitar bajulação. Quando obreiros com carreira promissora na obra de Deus têm sucumbido por causa de caírem na graça do povo, de tal maneira que se envaideceram e os seus conhecimentos e posição alcançada, pois com tal atitude perde-se a prerrogativa de homem de Deus e passa a ser o homem do povo. Quantos pregadores e pastores não encontramos em nosso Brasil com esta prerrogativa de homem do povo? Quando chega este estando, o homem não consegue mais ouvir a voz de Deus. O que importa para tais é que o povo diz: o que a mídia fala dele, tenhamos cuidado, isto é uma miséria. Homem de Deus, obreiro, homem de Deus, vale a pena salientar que para ser homem de Deus, não necessariamente precisa ser obreiro, pastor ou presbítero. Esta prerrogativa não é adquirida através de consagrações ministeriais e por meio de convenções. Não tenho nada contra estes órgãos, mas sim de uma vida consagrada a Deus e compromissada com a soberana vontade. Existem muitos obreiros que não são homens de Deus, mas também existem muitos homens de Deus que não são obreiros. Também existe o inverso. A causa desta divergência é a busca desenfrenada por parte de alguns que querem ser reconhecidos, a busca por poder aqui na terra. Precisamos sim ser reconhecidos pela liderança da igreja local neste mundo, mas existem homens que fazem de tudo para ter uma credencial de obreiro, mesmo não tendo chamada para exercer o ministério. Até pagam por isso, não importa o preço. Sem falar daqueles que vendem até a igreja só para ter uma posição privilegiada entre os poderosos deste mundo. Não posso deixar de lembrar que em nossos dias existem também muitos obreiros que são verdadeiros homens de Deus e estão compromissados em ensinar e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Compromisso do homem de Deus é honrar com sua vida, com a sua maneira de ser,
de viver quem o honrou, chamando para o ministério. Há obreiros que foram honrados pelo Senhor, foram escolhidos para pregar sua santa palavra, mas desonraram a Deus pregando um evangelho distorcido e descompromissado da salvação. Temos visto muitos pregadores com o título de homem de Deus, mas suas atitudes os reprovam, pois vivem a enganar os ouvintes com suas pregações, que mais parecem shows e em nada edifica aqueles que ouvem. Amigo pastor, fomos chamados por Deus para pregar a palavra, por pregar a palavra, por pregar a verdade. Não estamos pregando aqui fórmulas para obter sucesso aqui neste mundo. Por isso existem muitos obreiros e igrejas desfrutando de uma falsa espiritualidade, vivem de aparência, mas não aprendemos assim. Temos que andar como é digno da vocação que fomos chamados. Seguir o exemplo de Paulo, que tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Cristo aos fiéis. Assim como Paulo e outros que não precisa aqui citar, vamos pregar o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe.